Flamengo 2, Corinthians 0. Eu tenho uma máxima, meus amigos às vezes me dão uma cornetada por isso, mas eu digo sempre que técnico bom é o que não atrapalha, né? Em tempos de um futebol em que o técnico é tão importante, né? Ele se tornou uma figura muitas vezes a mais importante, né? O maior nome do futebol, o nome no futebol que mais faz diferença hoje no mundo é Pepe Guardiola, né? É um treinador, não é um jogador, não é um craque, é um treinador. Então, em tempos em que o treinador é tão importante, eu acho que o técnico que não atrapalha já ajuda muito. Porque a grande maioria dos treinadores no mundo são medíocres, né? E o Antônio de Oliveira aí no Corinthians é abaixo disso, né? Abaixo de medíocre. Treinador covarde, medroso, que entrou com um sistema que era muito óbvio, né, que não ia dar certo, com 3 zagueiros para proteger o tanque Paulinho, Paulinho sem mobilidade, um ex-jogador, uma vergonha o Paulinho começar, jogar no Corinthians é uma vergonha, começar como titular é um absurdo, para mim é digno de demissão sumária. Espero que já esteja na mesa ali o papel pro Antônio Oliveira assinar, embora do Corinthians não serve. Tem outros problemas? Tem. Ele é o único culpado? Não é. É um elenco cheio de problemas, cheio de buracos. Não vou nem falar da diretoria de desqualificados, a gente já falou várias vezes, né? Um monte de contraventor, bicheiro, dono de padaria, dono de estacionamento. É uma gente que não poderia gerir nem um brechó, né? Nem um posto de gasolina, muito menos um clube do tamanho do Corinthians. Mas é o que tem aí. A gente tem que se preocupar com o futebol, com a bola dentro de campo, porque o Corinthians precisa salvar mais um ano que o Corinthians vai correr atrás aí para não cair, né? A torcida, a gente tem que se acostumar com isso. O jogo hoje, o primeiro tempo, a imprensa tá maluca aí. O Flamengo voltou a jogar um bom futebol, porra nenhuma. Esse Flamengo é outro time cheio de morto, cheio de jogador cansado aí, mas jogou contra ninguém, né? O Corinthians, o primeiro tempo foi um nada. O primeiro tempo ter terminado 1-0 para o Flamengo foi uma vitória para o Corinthians, né? Como eu falei, 3 zagueiros ali afundados, né? Esperando o Flamengo. Os 2 alas ali, por mais que esse Hugo ele tente brigar ali, é um jogador limitadíssimo. Fagner é outro, esse jogador. Eu não aguento mais. Paulinho, Fagner, próprio Romero, esquece, cara. O Corinthians precisa olhar para frente. O Corinthians ficou preso em tempos passados aí e não consegue sair disso, né? Então o Corinthians jogou hoje com esses 3 zagueiros, sem meio campo. O Rodrigo Garro começou o jogo afundado lá na frente, espetado lá na frente. Eu não entendi direito. Quem lembra o Silvinho usando o Renato Augusto como centroavante ficou nervoso aí vendo o Garro jogar ali naquela região do campo, né? Segundo tempo, o Corinthians, aliás, o Flamengo abriu o placar no primeiro tempo, 1-0, né? Como eu falei, com um gol do Pedro aí, um bote ridículo do Félix Torres, né? Saiu deslizando, foi embora ali. E a bola passou embaixo do Carlos Miguel. Muita gente falando que é falha do Carlos Miguel. Tem uma parcela da torcida aí que tá esperando o Carlos Miguel falhar para pedir o Cássio de volta. O Cássio faz parte do passado, um passado glorioso, maravilhoso com isso. O Cássio faz parte do passado. Se o Carlos Miguel não for o nome, a gente vai ter que achar outro goleiro. Acontece. Todo jogador, toda a carreira de jogador chega ao fim. A do Cássio daqui para baixo. Não tem margem de melhora. O Cássio não vai melhorar, né? Enfim, 1-0 para o Flamengo no primeiro tempo. Segundo tempo, o Antônio Oliveira, esses técnicos, eles têm um ego gigante, né? Todo o mundo inteiro viu que 3 zagueiros era uma cagada, que não ia funcionar, mas ele voltou com os 3 zagueiros afundados lá atrás. A troca que ele fez foi o Paulinho pelo Yuri Alberto. A gente ficou com 2 jogadores no meio campo, o Bidon e o Garro. E aí, a nossa sorte é que o Tite deu uma mão, colocou o Gabigol para jogar no segundo tempo, e é um jogador que já vem mal há uns 2 anos, né, cara, e tá sem ritmo ali, ele atrapalhou ali na frente, não fez nada. E aí o Corinthians, ali num determinado momento do segundo tempo, o Corinthians conseguiu ir para cima. E o Kaká, o zagueiro, quase fez um gol, uma grande defesa do Rossi.
cara a cara, o Luiz Carlos. Como é que é o nome dele? Esqueci. Luiz Carlos Júnior lá no Sport TV. Falou que foi uma defesa queima-rosca, olha só. E aí, logo, um pouco tempo depois, o próprio Kaká errou uma saída de bola. Num time que não tem meio campo, né? Kaká errou a saída de bola. O Flamengo roubou essa bola aí. Saiu no contra-ataque bem rápido ali, fez o gol. Segundo gol com o Lohan, bom jogador esse menino. E aí matou o jogo, né? Corinthians sem força, sem nada. Ainda colocou o Igor Coronado, né? Que recebeu uma bola limpa ali, um cruzamento do Garro. Na pequena área e cabeceou para trás. Um jogador que ganha 2 milhões dá uma cabeçada daquela. Esses jogadores. Tem muito jogador aí no Corinthians que devia ter vergonha. Vergonha de continuar cobrando o salário que eles cobram. Porque esses caras jogam porra nenhuma também. Porra nenhuma, né? Mas é isso aí. Corinthians vai brigar para não cair, né? Tem grandes chances de entrar na zona do rebaixamento nesse fim de semana ainda. E o Corinthians não é um clube sério, né? Todo jogo a gente tem que aguentar medalhão dessa panela jogando, porque o técnico tem medo de encarar esses caras. Técnico pequeno, né? Um técnico limitado. E a média desses portugueses que foram treinar no Brasil é essa mesmo, a média é baixa. A maioria é muito fraco. Quantos que deram certo? 2. Um que ficou, sei lá, 7, 8 meses aqui, o Jorge Jesus no Flamengo, e o Abel Ferreira no Palmeiras. O resto tudo porcaria, né, cara? E o Corinthians sempre com esses medalhões jogando aí da panela e um monte de perna de pau que tá ali na vitrine. O Corinthians virou uma grande vitrine, né? Esses jogadores jogam porque o clube deve favor para empresário. E isso não vai parar, cara. Eu não sei. Alguém tem que ir lá cobrar, tem que cobrar esses diretores, esses caras. O cara que entra para ser presidente, diretor do Corinthians, trabalhar no futebol do Corinthians, tem que ter medo. Os caras perderam medo, meu. Os caras estão aí há poucos meses, já estão cheios de falcatrua, cheio de golpe, cheio de confusão, fazendo o clube passar vergonha todo dia nos noticiários. Esses caras não têm medo de fazer isso. O André Sanches, o grupo dele, tá só esperando para voltar ao poder. Como é que esses caras, o André Sanches, o Duílio, esses caras, André Negão, cara, Jaça, Mané da... Esses caras tinham que ter medo de ir lá no clube. Medo. É sério, cara. A torcida tinha que fazer esses caras ficarem com medo de trabalhar no Corinthians. Mas ninguém tem medo. Eles vão lá, eles vão sugar até acabar com o Corinthians. O Corinthians vai acabar. Os caras vão acabar. Tudo que o Corinthians tem hoje é a torcida. Tudo que o Corinthians tem ainda que lembra o verdadeiro Corinthians é a torcida. Não são esses jogadores e não são esses